Hoje nós vamos falar de um histórico da Previdência Social. Primeiro, eu quero mostrar para vocês 3 modelos, assim, 3 pensamentos iniciais básicos que foram base para o desenvolvimento de outros modelos de previdência social, de seguridade social, na verdade. Né? E depois a gente vai falar um pouco sobre isso no Brasil, como que isso tem se desenvolvido no Brasil, com um olhar sempre para a previdência de servidor público, porque muitas vezes a gente tem um olhar sobre a previdência geral, né? E nem sempre consegue encontrar informações sobre a previdência de servidor público. Aqui, nesse curso, nesse momento, nós vamos focar em previdência de servidor público, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente precisa falar aqui, ó, é sobre família, porque ela tem mudado demais. Muito, muito, muito mesmo. No primeiro momento da humanidade, né, vamos pensar em humanidade como um todo. Nós temos que as pessoas se organizavam em família. A família é a primeira unidade básica de organização. E num primeiro momento, ela é também uma unidade de produção. Né? Não que a família é uma empresa, uma indústria, mas é que as pessoas estavam ali reunidas e ali naquela reunião elas produziam. Né? Elas faziam as próprias roupas, elas faziam a própria comida, elas preparavam tudo que era necessário era produzido, era confeccionado ali dentro da família. E esse conceito, eu acho que é um conceito que várias pessoas já conseguem ter. Mas nem sempre se apresenta a família também como a unidade de cuidado. A família foi, durante uma parte da existência da humanidade, o centro de cuidado. Não só o cuidado de criança, né? Quando uma mãe tem seus filhos, os pais têm seus filhos, eles cuidam daquelas crianças. Mas não é só isso. A gente tem que pensar um pouco a mais. E principalmente no papel da mulher, que sempre foi essencial para o cuidado. A mulher, ela é a cuidadora da vida, ela é a reprodutora da vida na nossa história de humanidade. Agora a gente percebe, né, a mulher ocupando outros espaços e homens também ocupando esse espaço que antes era nitidamente assim feminino. Tem uma mudança comportamental. Mas dentro da nossa história nós temos principalmente aqui o papel da mulher, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, cuidando das pessoas que eram inválidas de alguma forma, dos deficientes físicos, pessoas com algum problema mental, a mulher sempre como cuidadora. Nós temos isso na figura da humanidade. E vamos pensar aí nos serviços que atualmente são muitas vezes prestados por Seguridade Social. Um cuidado para a pessoa durante o período de invalidez, um cuidado durante um período de maternidade, um cuidado durante um período de idade avançada que não consegue mais trabalhar. Bem, esse cuidado ele era dado dentro das famílias. Seja o cuidado financeiro, seja os recursos financeiros, quanto a própria assistência, o próprio cuidado em si. E nós temos isso durante milênios, durante séculos. A família como unidade de cuidado. Só que nem sempre isso foi suficiente. Nem todas as pessoas têm família. Nem todas as pessoas têm família com capacidade de cuidar. E a família, ela também foi se modificando no decorrer do tempo. Nós temos tudo isso junto. Então, houve grandes momentos também em que a caridade cristã, principalmente, pensando aí na história contada aí, né, nas visões europeias que a gente tem mais acesso, nós temos muitas vezes a caridade cristã como sendo aquela que vai também dar algum tipo de cuidado para as pessoas que não tinham a família que a sustentasse, para aqueles que eram indigentes, para aqueles que não tinham quem os acolhesse, certo? Mas era de início assim algo esporádico, mas dependendo da boa vontade de uns ou de outros e não organizado dentro de uma instituição. Lá na Idade Média, nós temos as confrarias e corporações que reuniam pessoas de um mesmo ofício. E também, sob a influência da Igreja Católica, eles davam auxílios aos seus membros na velhice. E aqui nós temos um primeiro conceito de mutualismo. Por quê? Uma coisa surgiu a necessidade e, por caridade, alguém cuida daquela pessoa que está com maior necessidade. Outra coisa pensar, nós podemos passar por períodos de dificuldade.
nós temos que nos organizar enquanto instituição, enquanto grupo de pessoas com nomes para esses grupos os mais diferentes, nós temos que nos organizar para, no período de necessidade, conseguirmos dar suporte uns aos outros e pagar algum benefício, dar algum tipo de cuidado que seja necessário. Então, esse conceito de organização para a necessidade conjunta, né? Não cada indivíduo cuidando do seu, não, isso é o individualismo. Mas nós temos aqui um grupo de indivíduos cuidando uns dos outros e se organizando financeiramente para esse cuidado. Então, nós temos aqui o início do mutualismo, que vai se desenvolver nos séculos seguintes até chegar ao que a gente tem hoje, né? Os RPPS, eles são mutualistas. Eles são do tipo benefício definido, capitalizados, mas eles são mutualistas. Por quê? Porque a gente não tem contas individuais. São contas coletivas. Né? Existem planos privados que têm contas individuais. A gente vai falar sobre isso futuramente. Mas os RPPS, eles estão estruturados sob esse conceito de mutualismo. É uma conta conjunta, está todo mundo no mesmo barco. Ok? Bem, então, né, isso foi se desenvolvendo um pouco mais, e lá em 1601, na Inglaterra, a gente tem um embriãozinho aí da Seguridade Social, que é a Lei dos Pobres, né? Que cobrava-se uma taxa, muita gente até reclamava dos valores dessas taxas, muito inferiores aos que a gente tem hoje, mas naquela época isso já era questionado, né? E que essa taxa era cobrada para dar assistência para as pessoas que não tinham família. Inclusive, para ter direito a estes benefícios, a pessoa tinha que basicamente se declarar indigente, porque ela não poderia ter outros direitos políticos, ela não poderia exercer outros direitos que as outras pessoas tinham. Ela tinha que ser considerada efetivamente um indigente para ser merecedora daquele tipo de benefício. E isso também é uma crítica que se faz para esse tipo de modelo, né? Bem, o que se quer? Né? É um rebaixamento da pessoa, uma elevação da dignidade dela, dando a assistência que é necessária. Alguém gostaria de fazer algum comentário aqui? Não? Então nós vamos passar para frente. Oi? Não, né? Então nós vamos caminhar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Bem, e lá em 1880, na Alemanha, iniciou-se um pouquinho mais, né, de seguridade, né? Teve aqui a lei do seguro-doença, seguro-acidente, seguro-invalidez e velhice, até em 1889, cujo objetivo era dar maior unidade, né? Vivia-se naquele momento uma situação de desigualdade e de fragilidade dos operários. E eles faziam várias reivindicações. Né, e havia um crescimento do movimento socialista. Em resposta a isso, o governo, né, em resposta a essas pressões, criou esses tipos de seguros, que davam um pouquinho mais de estabilidade para as pessoas que estavam passando por situações de dificuldade, doença, acidente, invalidez, velhice, e que por isso não conseguiriam trabalhar, né, num momento aí de crescimento de revolução industrial. Né. A ideia era um sistema estatal centralizado que coordenava tudo isso. A direção era dos empregadores, mas tinha representação dos empregados e do Estado. Né? Não tinha a palavra final, mas tinha essa representação, a discussão foi levada com essa representatividade. Era organizado por categoria profissional, num regime de capitalização. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, mas vocês já devem ter percebido que o regime de capitalização é aquele em que os recursos são acumulados no decorrer do tempo para no futuro ter-se os recursos suficientes para pagar os benefícios. Desde esse momento, então, em 1880, já se pensava no regime de capitalização para a cobertura desse seguro social. Outra característica importante, as contribuições elas eram compulsórias. É interessante colocar aqui essa figura das contribuições, porque nem sempre a gente tem contribuição dentro da Seguridade Social, né? Mas esse regime ele foi pensado já para as contribuições de empregados e empregadores. É interessante notar também essa questão da contribuição,
porque, a gente entende a seguridade social, não só previdência, a seguridade como sendo previdência, saúde e assistência social aqui no Brasil. E a assistência, ela é não contributiva. A pessoa não precisa ter feito contribuições para ter direito à assistência, nem à saúde. Então, é um sistema que não é contributivo. E aqui, esse primeiro modelo, ele foi pensado como um modelo contributivo. Isso significa que só participa quem consegue trabalhar. As pessoas que estão desempregadas, as pessoas que não conseguem se posicionar no mercado de trabalho, as pessoas que não têm estabilidade nesse mercado de trabalho, elas não conseguem participar, porque sempre pensa-se aqui nas contribuições. E essas contribuições, elas eram compulsórias, né? A pessoa, dado que ela está trabalhando, ela é obrigada a fazer a contribuição, e tinha contribuição de empregados e empregadores. E aposentadoria por velhice, aos 70 anos e 30 anos de contribuição. Um modelo aí que acho que mudou, né? Tem mudado bastante, mas não é tão estranho em relação àquilo que a gente tem visto aí nas discussões. Mas nós tivemos depois uma outra modelagem. Nós temos aqui na Inglaterra um novo modelo nascendo, né, com um relatório que foi apresentado em 1942, com o objetivo de combater 5 grandes males sociais que estavam sendo identificados dentro ali daquele relatório. A necessidade, a doença, a ignorância aqui não é necessariamente combater-se a ignorância com escolas, mas com treinamento para as pessoas que eram autônomas ou que estavam fora do mercado de trabalho, né? Combater também um outro mal, que era a miséria e a ociosidade, ou seja, o desemprego. Ok? Era então mais abrangente do que o modelo anterior, porque previa aqui previdência, assistência social e saúde, né? Um conceito mais amplo aí de seguridade em relação ao modelo anterior, o modelo alemão. O financiamento tripartite, que é Estado, empregadores e empregados, ok? A execução de responsabilidade do Estado e 3 princípios. Universalidade da cobertura social, ou seja, todos teriam direito. Unicidade, uma única lei, né? Tá tudo ali dentro de uma única administração. E uniformidade dos serviços. Isso foi muito interessante porque era uma proposta tão bacana e tão inovadora que serviu, inclusive, como motivação para os soldados na Segunda Guerra, né? Eles identificavam, olha, nós estamos lutando por algo bacana, nós estamos lutando por algo melhor, por uma ideia que é de realmente cuidado social. Foi descrito, inclusive, como a primeira vez que alguém se tinha decidido a corporificar o espírito total da ética cristã numa lei do parlamento. Olha aí, tamanha é a amplitude, né? Tamanho é o alcance aí dessa proposta que se tem. Então, estes são os 3 primeiros modelos que eu gostaria de apresentar a vocês. Calma aí, acho que a gente consegue aqui colocar um resuminho, né, disso. Nós temos, então, esses 3 modelos, que seria o modelo liberal, corporativista e o social-democrata. Esse primeiro modelo, que seria o liberal, seria assistência aos comprovadamente pobres, representado lá pela lei dos pobres, né, que eu falei inicialmente. O Estado subsidia esquemas privados de previdência, que seriam complementares a essa assistência básica, né, aos comprovadamente pobres. E nós temos vários exemplos aí de países que adotam esse tipo de modelagem, é claro que com várias modificações no decorrer do tempo. Nós temos também o modelo corporativista, né, que a elegibilidade está condicionada às contribuições. Um modelo também muito interessante, mas que mantém as diferenças de classe e status, dado que nem todas as pessoas conseguem fazer essas contribuições. É necessário estar inserido aí dentro de um mercado de trabalho. Os direitos sociais nesse modelo são concedidos de forma ampla, com ênfase na previdência social, estatal e compulsória. É o modelo lá da Alemanha, certo? Nós temos também o modelo social-democrata, que hoje é representado basicamente pelos países escandinavos. Ela alcança a classe trabalhadora e a classe média, princípios de universalização, então todas as pessoas têm acesso. Mas ele é um modelo que pressupõe pleno emprego e manutenção da economia, porque é um modelo mais caro, né? É necessário ter uma quantidade de recursos aí maior para oferecer esses serviços com qualidade e de forma ampla.